Fala, cara. Então, nessa aula aqui, nós já vamos pegar dois conhecimentos, né? Duas aulinhas aí que a gente teve e a gente vai juntar numa única aula para a gente ir evoluindo aí no nosso treinamento. Então, tá com 2 ou 3 aulas, se eu não me engano, que eu não abro o idle, né? Nessa eu vou abrir idle, né? Lembrando que aquela paradinha lá, se ele está instalado, ele tem que estar por aqui, né? Tô abrindo ele. E além de... Aí tem aquela parada que eu ensinei, né? De pegar o shell, que é esse terminalzinho que já vem, que é um interpretador propriamente dito. Aí eu ensinei isso aqui, né? Que você pega essa janela e puxa até topar aqui no lado direito. E você pede para criar um arquivo novo, um new file. E esse arquivo, quando você vai trabalhar, você puxa e arrasta aqui para o lado esquerdo. Aí você simula mais ou menos uma interfacezinha aqui, que tem também lá no Replit, no Sublime e tal. Dessa forma aqui dá para você criar um scriptzinho maior aqui desse lado e só depois ir pedindo para executar ele com run aqui, né, no run module, que é F5. Então, o que eu quero fazer nessa aula é o seguinte. Primeiro, salvo o projeto, né, no idle, tem que salvar, Ctrl S. Ctrl S é um comando universal para você salvar em informática. Vai lá em File. Aí tem lá Save, né, que é Ctrl S. A maioria dos softwares esses programas, essas aplicações, você salva com Ctrl S. Então, vai aqui, ó, em área de trabalho. Tem uma pasta lá, mas eu não quero salvar dentro dessa pasta não. Salvar aqui com o nome de aula. Nem sei qual é o número dessa aula ainda, mas tranquilo. Salvei. Então, cria aí pra mim aquele primeiro programinha lá da primeira aula, que é um programa que vai pedir o nome de um usuário e retornar uma saudação com esse nome na tela. Então, eu acho que eu escrevi esse programa assim lá. Variável x, ela recebe uma string. Na realidade não precisa nem colocar em string, né? Coloca só input mesmo. Recebe alguma coisa que vai ser imputada por esse usuário. Eu uso aspa dupla, né? Coloquei no costume, mas você pode colocar aspa simples também, se você quiser. Então, digite seu nome. E dei um espaço, maior, espaço, fechei aspa. Tenta ser organizado, né? Se começou com aspa simples, termina com aspa simples. Põe no costume assim. Se você está trabalhando com aspas duplas, fecha com aspas duplas. Eu acho que seria uma boa prática de programação usar aspas simples lá na frente, quando você já tiver um programador profissional e tal. A gente, né? Ainda estou aprendendo também. Então, F5, ele pergunta se quer salvar e executar, eu dou um Enter. Aí ele executa aqui do lado direito, né? Digite seu nome. Se eu digitar aqui meu nome, Alex, ele quebra a linha e pede mais alguma informação, o programa está rodando. Então quebrei mais uma linha aqui e agora eu quero dar o retorno, né? Lembrando aquela merdazinha que eu falei na aula anterior, né? Tem que ter uma entrada de dados, que é o input. Tem que ter um processamento desses dados, que aí você pode usar meio mundo de coisas. Você pode usar concatenação, laços de repetição, estruturas de decisão, operadores lógicos, operadores matemáticos. Então tem uma gama enorme de opções, de palavras reservadas, que você vai poder usar para tratar uma informação que o usuário vai inserir em um software, certo? Na realidade, um software, um sistema, um programa, como esse daqui mesmo, o IDLE, que eu estou trabalhando agora mesmo, ele é muito complexo. Ele não vai ser uma coisinha tão simples assim da gente entender. Mas isso fica para aulas futuras, para módulos futuros, né? Então, precisa entrar um input, tem que ter um processamento e tem que ter uma saída, um out.
né? Um output. Parecido com o que tem na traseira de uma televisão da gente, né? Não tem lá, né? In, para você entrar com um cabo e ligar um videogame, uma TV a cabo, alguma coisa lá, tem uma entrada, né? E também tem uma saída, que é um output, né? Que é a saída do dado da TV. Que ela vai mandar as informações que tem nela, pode ser o áudio ou o vídeo, para outra TV ou para outro equipamento. Equipamentos de audiovisual geralmente tem isso também, numa caixa amplificada, num cubo para guitarra, vai ter lá o in e o out também. Então em programação não é diferente, aliás, em TI não é diferente, né? Isso aqui são as bases da informática como um todo. A informática trabalha com captura de informação, tem um armazenamento que não está aqui, mas ele existe também, né? Que são as variáveis, var. Input, captura. Daí tem as variáveis, que é o ato de você armazenar, né? Depois que você armazena, tem o processamento, que é você tratar a informação, modificar ela. E por final vai ter o out, que é a saída, né? O retorno que você vai dar para o teu usuário, para quem está usando esse software. A gente faz isso o tempo todo, no celular, em um computador. Você que não percebe, mas se você, por exemplo, está olhando, se você aperta no íconezinho do Instagram no celular para entrar nessa mídia social, você está aqui, ó, você está no input. A partir do momento que você clica, ele vai enviar essa variável para para a memória do teu celular. Vai haver um processamento até você entrar dentro da tua conta do Instagram, do Facebook. E quando isso for disparado na tela, é o out. É o retorno que o software está dando. Só que faz isso de uma forma muito orgânica, muito rápida, que a gente nem percebe, certo? Mas tudo isso aqui, ó, acontece toda vez que você está interagindo com um smartphone, com um celular e etc. Então chega desse papinho, isso aqui eu explico em aulas teóricas lá dentro do ProDev, né? Não tem nem para que eu estar perdendo muito tempo com isso. Então, print, abre parêntese, fecha parêntese. Então, a sacada é a seguinte: print, eu quero uma string, né? Que é o olá. Eu quero, sim, o que é que eu quero com esse programa, né? Quero perguntar ao usuário qual é o nome dele. E depois que ele escreveu o nome dele, eu quero retornar esse nome com a saudação. Olá, fulano. Olá, cicrano. Aí o olá é uma string, né? Olá. Aí, vírgula, espaço, essa variável. Então, só explicando aqui o programa. A variável x é um nome qualquer que você deu para um espaço na memória. Quando esse programa for executado, lá na memória vai ter um espaço com um número muito complexo para a gente. Então, quando a gente dá um nome para uma memória, fica mais fácil da gente entender o programa que a gente está criando. Então, essa variável x, ela está recebendo alguma coisa que vai ser imputada pelo usuário. Se input aqui antes dele não tiver um str, não tiver um int, não tiver um float, certo? Essas palavrinhas reservadas, porque se eu coloco um str, eu estou forçando que o que tenha dentro dos parênteses seja uma string. Se eu colocar antes dos parênteses um int, eu estou forçando que o que vai ter dentro do parênteses é um número inteiro. E o float, um número de ponto flutuante. Então, nesse caso aqui, não tem nem str, nem tem int, nem tem float. Quando não tiver nada, se dentro do parênteses tiver uma string, e o usuário digitar uma string, ele vai mandar aqui para a variável uma string, por padrão, no programa, certo? Inclusive, se o usuário digitar um número, que era para dar um erro, acredito que não dá o erro. Ele vai vir para cá também, para dentro do x, com uma string, um número. Então vamos disparar isso aqui para ver se está dando certo, né? F5 para atualizar. Quer atualizar e executar? Quero. Estou dando Enter. Ele dispara aqui no lado direito. Então digita aqui Alex.
e dou um Enter para confirmar. E ele retorna para mim, olá Alex. E começa o programa de novo aqui, ó, certo? Eu vou digitar de novo. Aliás, vou digitar agora o número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou dando Enter. Então ele retorna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que ele não concatena, cara. Olha que legal. Eu digitei um número, né? Daí veio aqui para o X. Aí na hora de escrever, ele só escreveu o X. Ele ignorou a string. Porque não dá para fazer uma concatenação aqui desse X com essa string. Se for um número aqui em cima, saca? Então, para resolver isso, eu teria que colocar aqui, ó, str e abrir um parêntese aqui e fechar um parêntese aqui. Por quê? Porque fazendo isso, eu estou dizendo, ó, dentro dessa função print aqui, ó, o que tiver aqui dentro, que é x, o que tiver nessa variável, converta antes para string, para poder printar na tela alguma coisa. Agora eu acho que vai dar certo. Então, dei um Ctrl Enter, me lembrando do Replit, né? Então F5, que é diferente. Então digite seu nome, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí agora dá certo, você vê que ele coloca aqui, ó, lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Porque eu coloquei a stringzinha aqui. Então, é uma boa prática quando você quiser, quando você estiver nesse início de curso, criando seus programas, você já forçar isso já no começo do software. Em linguagens de programação pura, como C, você tem que declarar essas variáveis, né? Você tem que sinalizar para o scriptzinho lá, ó, isso aqui é um string, olha, isso aqui é um número inteiro. Aqui no Python você não precisa, ele vai. Às vezes isso facilita, às vezes atrapalha, como nesse caso aqui, né? Nesse caso, o interessante é que a gente coloque, mesmo que a gente não vá usar. Então, cara, tranquilo até aqui. F5, Enter. Deu um erro, e esse erro foi por conta de um parêntese aqui, str, abri um parêntese, abri dois e só fechei um. Aí tem que fechar mais um aqui, né? F5, Enter, digite seu nome, Alex, Enter, olá, Alex. Então, tranquilo. Como isso aqui é um interpretador, ele vai terminar aqui o programa e vai pedir de novo aqui, ó. E já vai esperar que a pessoa escreva alguma coisa aqui nesse interpretador. Mas esse software, esse programinha, ele não está rodando automaticamente. E eu quero que ele rode. Eu quero que quando ele acabe aqui, ó, ele pergunte de novo, digite seu nome para outra pessoa digitar, certo? Quero que ele rode a primeira vez, o usuário coloca o nome dela ou o nome dele, e quando terminar, quando chegar nessa linha aqui, ó, o lá fulano, eu quero que ele comece de novo, digite seu nome, e assim fique no loop infinito. Então, se eu quero que isso se repita até o infinito, fique direto até alguém fechar esse software, esse programa, eu vou ter que usar um loop, né? E um dos loops que existe, um dos laços de repetição, é aquele que a gente viu já em duas aulas, que é o while. Então, estou abrindo aqui o meu navegador, o meu browser, que é o Chrome, e eu vou fazer nele. Seria interessante, para você que está começando, que essas aulinhas que a gente está passando aqui, que você fizesse ora aqui no idle, ora lá no Replit, né? Então, estou clicando aqui no meu Replit, ele vai ser carregado. Demora um pouquinho, carregou. Então, isso não é uma boa prática de programação, mas nesse caso aqui eu vou copiar isso aqui, que já está pronto, né? Copiei, Ctrl C. Pode clicar com direito também, copy. Estou vindo aqui para o meu Replit colando.
Ctrl V. Cara, ele não colou. De um para o outro, parece que ele não cola. Vamos dar uma olhada aqui. Selecionei, copiei, Ctrl C. Vim para cá, Ctrl V. Ah, colou. Beleza, então tá pronto aqui, ó. Cara, quando vem para aqui fica tudo mais legível, mais organizado, né? Para dar aula, essa paradinha aqui desse Replit, pelo menos no meu ver, é excelente assim. Então você vê aí, ó, x recebe, atributo recebe aqui, um str, input, digite seu nome, print lá, x. Eu quero que isso aqui fique sendo repetido, né? Se eu der um run, digite seu nome, João. Olá, João. E ele para aqui, ó. Ele não pergunta de novo, digite seu nome, certo? Ele vem, ele executa de cima para baixo, né? Como eu já falei. Quando ele chega nessa linha, ele executa e para. Eu quero que depois que ele execute isso aqui, ó, essa linha, eu quero que ele venha, volte aqui para cima de novo e comece o programa de novo. Para isso, eu vou ter que usar o laço de repetição while. W-H-I-L-E, while. Né? Então eu coloco um while. E como vai ser um loop infinito, não precisa de contador, né? Eu vou ter que colocar uma condição depois do while. Se lembra que eu falei que precisa de uma condição aqui? Depois do while eu preciso de uma condição para que, se essa condição ela for cumprida, estabelecida, essa condição aqui existir, daí sim ele executa tudo que está embaixo dele identado, certo? Qual vai ser essa condição aqui nesse software, nesse programa? Vai ser o true, né? Se você viu as primeiras aulas lá do ProDev, você deve ter falado, se lembrar que eu falei dessa palavra reservada, né? São estruturas booleanas, né? Termos. True significa verdadeiro e false significa falso. Então é como se eu estivesse dizendo aqui, ó, enquanto for verdadeiro, o que é verdadeiro? Tem alguma coisa em cima aqui? Não tem nada. Então, enquanto verdadeiro, execute isso aqui embaixo. Simples assim. Aí o Python, ele vai identificar que esse laço é infinito. Enquanto verdadeiro, true é o que? True é verdadeiro. Então a condição foi estabelecida. Execute o que está aqui embaixo. Se eu der um Ctrl Enter, ele vai me dar um erro. Aqui, ó, na linha do X, né? Na linha 8. Vê? Porque esse programinha que a gente fez até agora, ele não está subordinado a esse comando while aqui. Ele está na mesma linha, né? Para isso aqui entrar no laço, ele tem que ficar identado. Aí, programadores veteranos aí dentro assim, ó, às vezes coloca 2 espaços, ou dá um tab, ou 3 espaços. Eu, como estou começando, eu costumo quebrar a linha, aliás, usar o backspace para desquebrar a linha até ela chegar na linha da função, e depois eu quebro uma vez para ela ficar identada automática, já como o compilador faz, né? Mas se você fizer na mão, vai funcionar aqui, ó. Eu dei 3 espaços aqui, ó. 1, 2, 3. Daí aqui o print teve que ser identado com 3 também, ó. 1, 2, 3. Saca? Se eu tivesse dado 2, vou dar um backspace aqui. E vou dar um Ctrl Enter. Deu um erro, tá vendo? Porque esse print aqui, ó, ele tá com 2 espaços, a indentação dele, 1, 2. E a linha do X está com 3. 1, 2, 3. Então aqui eu teria que colocar 2 também. Deixa eu dar um Ctrl Enter ver se vai. Daí ele vai, certo? Você vê que quando você desloca a tua linha de código para a direita, é como se não, ela parte a ser subordinada àquele comando que está acima. Então isso aqui é uma coisa muito importante que você aprenda no começo, certo? Lembrando que esses espaços que eu dei é só para ficar mais
legível para você que é aluno. Então, estou colocando aqui o cursor, o ponto de inserção depois de 2 pontos. Estou desquebrando a linha. Delete, 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 delete. Quebrei. Quebrei uma, beleza. E deixei tudo junto agora, só para a gente ter uma noção. Então, enquanto verdadeiro, execute isso que está aqui embaixo. Simples assim. A indentação automática, essa que eu fiz agora, né? Foi dar um Enter. Ela dá 1, 2 espaços, certo? 1, 2 espaços. Então, esse deve ser o padrão aí que os profissionais usam. Então, estou quebrando mais uma linha aqui. Você vê que ele quebrou e não mexeu na indentação, só para deixar organizado. E agora eu vou dar o Ctrl Enter. Tranquilo? Então ali, ó, digite seu nome. Eu vou digitar o meu, Alex. Então ele pega, ele diz lá, ele dá o retorno, né? Olá, Alex. Daí ele, daqui, ó, do final do programa, ele dá o loop e vem para cá de novo pro while. Daí ele pergunta de novo, digite seu nome. Daí eu poderia escrever outro nome aqui. É o nome do meu pai, João. Perdão. Dá um clique, João. Aí ele, olá, João. Daí ele vai perguntar de novo, digite seu nome. E assim você ia. Digitar agora Adriano. Enter. Olá, Adriana. Digite seu nome. Se eu digitar um número, ele vem como número porque tem o STR aqui. Certo? Não dá erro. Digite seu nome. Digitei 1, 2, 3, 4, 5. Aí esse 1, 2, 3, 4, 5 veio no input. Ele sinalizou, olha, pega esse número e joga para o X como se fosse um texto. Aí o programa entendeu que 1, 2, 3 é um texto, não é uma informação do tipo numérica. Não vai conseguir somar, multiplicar, fazer potência com isso aí. Quando veio para cá, o print, ele concatenou, ele pegou esse número, que é um texto, já foi convertido, com o olá. Tranquilo? Que acarretou nisso aqui. Eu acredito que deu para entender aí que eu queria passar com essa aula, né? Então, esse lancezinho aqui, ó, do idle, tenta colocar no costume, né? Esqueci de falar isso em aulas anteriores. Mas tenta fazer no replit, tenta fazer aqui no idle, para ir pegando a manha dos dois. E agora eu vou copiar isso aqui de volta, né? Ctrl C. Marquei tudo, Ctrl C, vim para cá para o idle. Selecionei tudo aqui e colei, Ctrl V. Aí F5, dou um Enter e ele deu um erro. E esse erro tá no texto. Aqui eu acabei colocando um J aqui, ó. Acabei digitando alguma coisa aqui sem querer. W-H-I-L, while. W-H-I-L, while. F5. Ok. E a parada está funcionando aqui embaixo. Um nome qualquer. Um nome qualquer. E assim ele vai até o infinito. Ó. Digite seu nome, digita. Digite seu nome. Olá, nome. Digita outro nome. Olá, nome. E assim ia. E não ia parar. Porque esse trecho de código aqui está dentro de um laço while. Era isso que eu queria passar com essa aula. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço aí e até a próxima aula.